O Tribunal de Justiça permitiu que as operadoras não paguem tratamentos que estejam fora do rol da Agência Nacional de Saúde. Para conversar sobre essa iniciativa do partido, convidamos agora e conversamos com o deputado Léo Moraes, do Podemos de Rondônia. Deputado, muito bem-vindo ao Jornal da Manhã. É um tema extremamente sensível, principalmente para quem precisa de tratamento. E eu faço um leque aqui para duas principais oportunidades das pessoas ainda que estão reclamando muito. Por exemplo, as pessoas que fazem tratamento com autismo, lúpus, vão ficar sem esse tratamento. E qual que é a iniciativa agora para tentar reverter essa decisão do STJ? Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia. Nós temos um prejuízo insofismável para o TEA, para as pessoas que precisam do atendimento ao transtorno do espectro autista, como tantas outras necessidades. O Congresso Nacional, através da Câmara dos Deputados, já criou um grupo de trabalho para que possamos apreciar a melhor lei, o melhor procedimento legislativo para atender as pessoas, as milhares de pessoas que precisam desse atendimento. No STF irá existir uma audiência pública, inclusive congregando a comunidade científica, a acadêmica, a própria agência reguladora e o Congresso Nacional, para entendermos que essa decisão ela não se limita ao contexto jurídico, mas, sobretudo, social. É importante frisar que o rol taxativo que foi apresentado e decidido pelo STJ, ele não somente prejudica o TEA, transtorno do espectro autista, mas todas as pessoas com deficiência, bem como, por exemplo, o tratamento contra o câncer. Ao passo em que se limita esse atendimento, nós tivemos o maior aumento dos planos de saúde nos últimos 22 anos, cerca de 15,5%, que pode, inclusive, chegar a 40%, a depender da alteração da faixa do plano de saúde do consumidor, do cliente, mas do paciente, alguém que precisa. Nós temos um prejuízo imediato, flagrante, em relação às terapias, aos procedimentos e, logicamente, até mesmo ao processo clínico e, por que não dizer também, em relação a cirurgias necessárias. Oi, deputado, bom dia. O que a gente vê é que o senhor é autor de outros projetos de lei a respeito de planos privados de saúde que tramitam ali na Câmara, ou seja, o senhor foca mesmo nesse âmbito da saúde. Na opinião do senhor, hoje, qual é o problema mais imediato a ser resolvido no Brasil neste contexto? Bem, diferentemente de outros países evoluídos e desenvolvidos, a agência reguladora no Brasil ela tende a solapear a população, a prejudicar a população em detrimento, muitas vezes, do próprio comércio, das empresas, e isso não se limita tão somente à Agência da Saúde, mas à Anatel, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e não cumpre a sua missão, a visão, inclusive, da própria agência reguladora. O nosso entendimento é que nós temos imediatamente que sustar esse aumento, nós temos que sensibilizar o STF e, enfim, incluir a todas as pessoas. Eu posso dar um exemplo aqui rápido, um exemplo que já acontece na prática, que no nosso estado nós já estamos perdendo, temos pedidos indeferidos a partir de decisões judiciais, porque isso tem uma repercussão geral. E também temos uma lei para que se atualize constantemente o próprio rol que hoje ele é taxativo. Vale mencionar que agora, no momento de pandemia, tivemos uma diminuição drástica de atendimentos a partir de solicitação dos planos de saúde, porém, não repassaram isso ao consumidor, ao paciente, por exemplo. Nós não tivemos qualquer diferimento, qualquer diminuição no momento de pandemia, mas logo na sequência, quando as coisas são retomadas, aparece aí um aumento colossal que impacta diretamente o bolso da população e, infelizmente, nós conseguimos observar também através da decisão do STJ que coloca em risco a vida de centenas de milhares de pessoas num momento tão delicado que nós passamos. Deputado, a pergunta agora é de Roberto Mota. Deputado, bom dia. O senhor tem bastante experiência com esse assunto e a minha questão é a seguinte: existe um equilíbrio difícil aí, né? Por um lado, as operadoras de plano de saúde que têm que se preocupar com custos, porque no final das contas os custos acabam sendo passados aos clientes, né? Os planos já estão muito caros. Um bom plano de saúde hoje, dependendo da idade da pessoa, custa uma verdadeira fortuna. Por outro lado, tem a posição do cliente, do usuário, né?
A maioria das pessoas não tem capacidade, quando contratam um plano de saúde, de pegar lá o contrato, examinar, ver o que está coberto, o que não está. A maioria das pessoas não faz isso. Elas contratam um plano de saúde confiando que, quando precisarem, elas vão ter o serviço. E aí, muitas vezes, tem surpresas. Eu mesmo, outro dia, fui fazer um exame, o médico pediu. Quando eu cheguei no laboratório, a atendente falou: olha, esse seu exame aqui não está coberto pelo seu plano. E aí, o que eu vou fazer? Eu estou lá na recepção, lá do laboratório, eu não tenho condição nenhuma de fazer nada, a gente fica totalmente refém dessa situação. Como é que a gente lida com esse dilema? Como é que se alcança um equilíbrio entre esses dois lados? Roberto, a surpresa costuma ser desagradável quando nós requeremos algum tipo de atendimento ou procedimento a partir do plano de saúde que você é conveniado. Acontece que, por exemplo, na questão do TEA, do transtorno do espectro autista, você não tem a quem recorrer. E também existe um índice mínimo de pessoas que acessam a justiça para conseguir algum atendimento e que seu direito seja preservado e resguardado. Essa porcentagem ela é ínfima diante desses cálculos autuariais que são realizados pela Agência da Saúde. Então, tem cabimento, tem lastro para nós decidirmos na justiça e, lógico, a partir de uma audiência pública. Então, tem total fundamento que ali, quem sabe, essas autoridades, os próprios ministros, terão melhor percepção do que acontece na vida real, na verdade, nua e crua. Por exemplo, em relação ao TEA, transtorno do espectro autista, nós já temos uma dificuldade geográfica, uma dificuldade de atendimento especializado nos diversos recantos do Brasil. Não é em qualquer cidade, por exemplo, que você tem a ciência ABA, que é uma ciência específica de grande resultado, com grande eficácia no atendimento às crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista, que consegue facilitar o próprio convívio social, a evolução cognitiva dessas crianças e adolescentes. Então, nós precisamos de outras ferramentas, de outros mecanismos que a ANS não pode ser leniente, ela tem que ser proativa e não se limitar a esse rol taxativo, porque infelizmente, você tolheu o direito de muita e muita gente sem certamente ter um estudo muito profundo, e é por isso que a gente lamenta o comportamento já histórico e sistêmico, não somente da Agência Nacional da Saúde, mas de tantas outras agências reguladoras que acabam muitas vezes virando uma oportunidade de indicações políticas, apadrinhamentos, e não se limitam à questão técnica e, sobretudo, ao maior capital que existe de qualquer sociedade e agência, que é seu povo, que é sua agência, e mediar o conflito e não atender tão somente a empresa. Deputado, o Roberto Mota tocou num ponto muito importante de que quando a pessoa vai até o laboratório e é surpreendida, né, Mota, de que não pode fazer a realização desse exame. Isso inclui também as pessoas mais necessitadas que pagam caro um plano de saúde, por exemplo, as pessoas que têm lúpus, as pessoas portadoras de deficiência. E a gente vê que no mês de junho já teve um aumento de quase 4% no valor do reajuste da tarifa da pessoa que paga o plano de saúde, e hoje no Brasil, temos quase 50 milhões de usuários que pagam plano de saúde. Em cima de tudo isso que a gente está vendo, dessa decisão do STJ, qual que é o entendimento do senhor para tentar reverter e tentar minimizar esse sofrimento de quem precisa do plano de saúde, paga pelo plano de saúde e muitas vezes o plano não adere a nenhum tipo de tratamento? Cada poder cumprir com o seu papel. O Congresso de legislar, de acomodar as necessidades a partir de um arcabouço legislativo. É o Congresso, aí o Poder Executivo de sancionar e, quem sabe, melhorar essa matéria, e o Judiciário realmente colaborar para que se passe um pente fino, para que a gente consiga também abrir a caixa preta de uma agência reguladora e, enfim, a gente acomodar os interesses que pertencem à população. Nós temos que debater a modicidade tarifária, não estamos querendo discutir qualquer intromissão, golpe ou qualquer usurpação de função, mas do jeito que está, ninguém se considera contemplado e assistido pelos planos de saúde. Isso tem acontecido há muitos anos, então, quem sabe, a partir da dificuldade, a partir dessa turbulência, consigamos, enfim, remodelar a apresentação dos planos de saúde no nosso país, que costuma ser muito mais
prejudicial do que propriamente benéfico, sem contar que você vai inserir pessoas, ao invés dos planos de saúde, você vai jogar no Sistema Único de Saúde, que não consegue contemplar, imagina, um procedimento muito especializado, como você bem disse, no atendimento ao lúpus, ao transtorno do espectro autista, mas também de coisas, de atividades que são até mais comuns no dia a dia, e que também o plano de saúde consegue impor uma série de dificuldades e muitas vezes na urgência. Afinal, quem vai ao encontro de um atendimento de saúde vai porque precisa, vai porque é urgente e não vai para fazer amigo não, num balcão, por exemplo, de um hospital ou num posto de saúde. Tá certo. Conversamos com o deputado Léo Moraes, do Podemos de Rondônia. Deputado, muito obrigado pelas explicações e a participação aqui no Jornal da Manhã. Muito obrigado, nós já requeremos participar da audiência no STF para também apresentar o nosso ponto de vista, o ponto de vista do Congresso e da sociedade. Obrigado, fiquem todos com Deus, um ótimo final de semana. Agora são 9